Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, 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 estamos aí pro que der e vier. Fala, meus amigos confinados na quarentena, tudo bem com vocês? Mais uma aula de filosofia! Com ele, o filósofo da teoria do conhecimento, também considerado epistemologia, Francis Bacon, também conhecido carinhosamente como Chico Toicinho. É, aqui o nosso Chico Toicinho. Eu coloquei até um toicinho ali do lado, eu adoro toicinho. Aqui o nosso amigo Chico Francis Bacon. Ok? Vamos lá, vamos ver o que o Francis Bacon tem para nós na sua teoria do conhecimento. Vamos lá, uma visão geral de quem que é esse cara. Francis Bacon, 1561 e 1626, foi um teórico que exerceu grande influência nos paradigmas científicos. Ele questionou muitos paradigmas em sua época, que marcaram a sociedade industrial, que é o período dele, contrariando a visão transcendental da razão. O que isso significa? Como um bom empirista, ele questionava o método da teoria da vertente filosófica racionalista, que somente a razão, sem a experiência, chegaria num conhecimento seguro. Então ele é contra esse tipo de visão, porque ele é um experimentalista, ele é um representante, um típico representante do empirismo. Ok? Bacon defendeu seus trabalhos e o uso da experiência, tá vendo? Não uma razão transcendental, não somente a razão, mas a experiência e método indutivo como critérios válidos para a aceitação de qualquer tipo de conhecimento. Xiii, Marquinhos, ai professor, agora você vem falar desse negócio de método indutivo, mas que coisa é essa, professor? Ai, lá vem ele com esses negócios estranhos, essas palavrinhas estranhas. Calma, meu amigo. Calma, meu amigo. Método indutivo aqui, ó, de uma forma geral, método indutivo é o raciocínio que, após considerar um número suficiente de casos particulares, inclui uma verdade geral. Vou repetir. É o raciocínio que, após considerar vários números suficientes de casos particulares, conclui uma verdade geral. Xiii, professor, mas agora você falou mais grego ainda, não tem nenhum exemplo aí mais prático? Pois é, tem. Aqui, um exemplo, tá? Olha um exemplo bem prático aqui de um método indutivo. Como exemplo, podemos pensar, tá? Na observação de um cientista que analisa a temperatura de ebulição da água. Sabe o que é? Mas o que é a ebulição da água? Quando ela faz essas borbulhinhas aqui, ó, tá vendo? Tá vendo essas borbulhinhas aqui? Então, isso é a ebulição. Então, quando ele observa, por exemplo, primeiramente, ele observa que o ponto de ebulição da água é de 100 graus. Depois dele analisar diversas e várias vezes que ao ferver a água e quando ela chega a 100 graus, ela entra em ebulição, então qual que é a lei geral que ele conclui? Que uma água fervida a 100 graus, ela entra em ebulição. Entendeu? Ou seja, depois dele analisar um fato, uma ação, repetir a mesma ação do mesmo jeito e obter sempre o mesmo resultado, então ele chega numa conclusão. Qual conclusão? A conclusão que a água fervida a 100 graus, né, ela é esquentada a 100 graus, ela chega à temperatura de ebulição. Entendeu? Então vamos voltar lá naquele simplificado. Ó. É o raciocínio que, após considerar um número suficiente de casos, qual que é do nosso exemplo ali? Ferver a água, esquentar a água.
até 100 graus. Conclui uma verdade geral. Qual que é a verdade geral? Que a água esquentada, fervida, a 100 graus, ela entra em ebulição. Entendeu? Isso é um método indutivo. Ok? Beleza? Sem crise? Agora sim, professor. Pode dar continuidade. Então vamos lá, então. Conhecimento é poder. Você já pode ter escutado essa frase. É de Francis Bacon, do nosso amigo Chico Toicinho. Exatamente, conhecimento não é poder? Olha só aqui um exemplo dessa charge aqui, ó. Eu já recebi várias vezes pelo WhatsApp. O conhecimento é poder. Olha a água aqui, ó. Ó, primeiro nós temos um cara aqui, ó, morrendo de sede no deserto. Olha, ele tá fritando. O cara já tá, né, parecendo um torresmo, parecendo um toicinho frito, olha lá, ó. Ele leu água 9 quilômetros. Só que tem água a 500 metros ali, ó. Ou seja, a água tá logo ali. Só que ela não tá escrito água, tá escrito H2O, que é a mesma coisa. Só que como ele não tem esse conhecimento aqui, ó, que H2O significa água, ele vai andar 9 quilômetros morrendo e fritando de sede. Sendo que a 500 metros, logo ali, já tinha água para ele matar a sua sede e se refrescar. Quando mais você souber, melhor serão suas decisões. E isso lhe servirá por toda a sua vida. Entende? Vamos lá? Teoria dos ídolos. Essa teoria foi formulada por Chico Toicinho, nosso Francis Bacon. Vamos ver o que ele quer dizer com essa teoria dos ídolos. Segundo Francis Bacon, a figura do ídolo está baseada em falsas noções, falsas ideias, hábitos mentais incutidos na mentalidade dos homens. O que são falsas noções? Ideias erradas, teorias falsas, fake news, por exemplo, na nossa mente, hábitos mentais, incutidos em nós. O que significa esses hábitos mentais? Sempre pensar da mesma forma, do mesmo jeito, fazer sempre do mesmo jeito, da mesma forma. Hábitos mentais, vícios. Para ele, a crença nesses ídolos prejudica o avanço da ciência e a racionalidade humana. Ou seja, a crença nesses ídolos. Que ídolos, professor? As falsas noções e os hábitos mentais. Entendeu? Isso que ele chama de ídolos. Ídolo aqui não tem nada a ver com deuses e deusas, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Ídolos aqui ele usa como metáfora. Esses ídolos são nada mais, nada menos do que falsas noções. Ou seja, noções falsas, ideias falsas, preconceitos, conceitos errados que nós muitas vezes adquirimos ao longo da vida. E hábitos mentais também. O que é um hábito? Aquilo que você faz já sem pensar. A gente sempre pensa as coisas do mesmo jeito e agimos do mesmo jeito. Então, a nossa mente muitas vezes está viciada a sempre pensar da mesma forma e do mesmo jeito. Nós não exercitamos pensar diferente. Ok? Precisamos exercer isso. Praticar. Vamos lá. Ele classificou 4 tipos de ídolos que existem em nós, que precisam ser levados em consideração na hora do conhecimento, de produzir conhecimento, na hora de uma pesquisa. Vamos lá. Foi em sua obra Novum Organum, Novo Instrumento, que ele apresentou 4 gêneros, aqui ó, 1, 2, 3, 4, de ídolos que geram falsas noções, que nos prejudica o avanço da ciência, prejudica a racionalidade humana. Vamos ver o que ele chama de ídolo da tribo, provenientes das limitações da espécie humana. Que tipo de limitações, professor? Nossa, mas eu tenho limitações, mas eu sou tão sadio, nem óculos eu uso. Tá bom, meu filho. Eu vou te dar um exemplo muito simples do que é uma limitação humana. Se você olhar para o chão agora da sua casa, muitas vezes ele pode parecer limpo e brilhoso. Mas se você pegar um microscópio e apontar para o chão e observar, pode ser que esteja cheio de bactérias. Por acaso você consegue ver o vírus, coronavírus? Você consegue ver ele a olho nu? Você consegue ver uma bactéria a olho nu? Claro que não. Por isso que nós temos os instrumentos científicos, como um telescópio e um microscópio, para suprir essa lacuna da nossa capacidade visual.
Eu mesmo gosto muito de olhar para as estrelas, né? É uma paixão minha. Quando eu olho, por exemplo, observo o planeta Júpiter, ao olhar a olho nu para o céu, parece uma estrela como qualquer outra. Mas para começar, nem estrela ele é um planeta. Mas quando eu aponto meu telescópio para ele, eu observo que ele não é uma estrela, ele é um planeta. E que tem 4 luas orbitando ele. Mas a olho nu eu não consigo observar isso. A olho nu ele parece ser como um ponto brilhante como qualquer outra estrela no céu. Então eu preciso do quê? De um telescópio. Por quê? Porque a minha visão tem uma limitação. Então nós temos vários tipos de limitações. A própria espécie humana tem ela. Por exemplo, eu estou limitado à gravidade, à lei da física, eu não posso atravessar a parede, eu preciso de uma porta ou de uma janela para poder passar para o outro lado. Então nós temos limitações também na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver as coisas, de compreender, de raciocinar. Então isso ele chama de ídolo da tribo, ok? Mas o que ele chama então de ídolo da caverna? Que muitas vezes nós estamos presos aos nossos preconceitos, tá? Nas nossas falsas noções de realidade. O nome dessa categoria está relacionado ao mito da caverna de Platão. Platão ele é um racionalista, ele não é um empirista. Mas nesse ponto, o nosso empirista Francis Bacon, ele diz que Platão está certo nessa parte, que muitas vezes nós estamos presos na caverna da ignorância com as nossas falsas noções, nossos preconceitos, as nossas falsas ideias do mundo. Muitas vezes nós agrupamos, ajuntamos, entulhamos na nossa mente um monte de falsas noções, falsas ideias, utilizamos falsos critérios para analisar as coisas, pessoas, objetos. Então, assim como Platão ele nos incentiva a sair da caverna da ignorância, o Francis Bacon também faz esse convite para nós. Sairmos da caverna das falsas noções, dos preconceitos, dos falsos conceitos que nós vamos acumulando ao longo das nossas vidas. Tá? Ideias falsas. Ok? Então isso ele chamava de ídolo da caverna. Tá? Então saia da caverna das falsas noções. Então tudo isso também precisa ser levado em consideração na hora e no processo de uma pesquisa científica. Tá? O que ele chama de ídolo do mercado, ou também conhecido como ídolo do foro, que é a mesma coisa, tá? Ídolo do mercado nada mais é do que a nossa comunicação, a nossa linguagem. Agora aqui vem aquela pergunta. Tá preparado? Vou perguntar. Será que é possível pensar sem linguagem? Você consegue pensar simplesmente numa caneta, sem que a imagem da caneta ou a imagem da linguagem da caneta surja em sua mente? Você é capaz de pensar alguma coisa sem a linguagem? Nós temos um outro filósofo chamado Wittgenstein, que vocês já conheceram, que tem uma frase: os limites da minha linguagem são os limites do meu universo. Será que você conhece a realidade como ela é, ou você conhece a linguagem sobre o mundo? Isso significa o quê? Se a nossa linguagem possuir uma deficiência, se a nossa linguagem possuir alguma limitação, o nosso conhecimento sobre o mundo também terá limitações. Entendeu? Então o meu conhecimento ele vai até onde a linguagem permite. Então, será que a própria linguagem não é fundamental para que eu possa pensar o mundo, para que eu possa conhecer o mundo? O que é a linguagem? O que é o pensamento? Será que o pensamento não é a própria linguagem e a atividade cognitiva aqui no meu cérebro? Então fica aí a pergunta. Então, se a linguagem não for adequada, como será o conhecimento sobre o mundo? Será que ele será adequado ou inadequado também? É esse o sentido. Então, a linguagem ela é tão importante quanto a própria pesquisa. Eu só posso conhecer o mundo, falar sobre as coisas, expressar um pensamento se eu tiver uma linguagem. E aqui linguagem não é só a escrita, não é só a linguagem alfabética. Tem a linguagem visual, a linguagem auditiva, a linguagem gestual, ou seja, todo tipo de linguagem. Eu consigo pensar alguma coisa sem pensar na linguagem dessa coisa, sem pelo menos lembrar, sem pensar na imagem dessa coisa. Eu consigo pensar num sapo
Eu consigo pensar sobre um sapo sem vir na minha mente a imagem de um sapo? Ou a imagem da linguagem de um sapo? Fica aí a pergunta. Então a linguagem, ela que vai fornecer subsídios, tá? Ela é a matéria-prima do pensamento pensar, ok? Isso ele chama de ídolo do foro. Então a linguagem precisa também ser adequada. A linguagem também, as limitações da linguagem e a investigação a respeito da linguagem também precisam entrar, também precisam ser levado em consideração na hora de produzir conhecimento, tá? De fazer uma pesquisa. E o que ele chama de ídolos do teatro? Bom, ao longo da história do pensamento humano, os seres humanos foram adquirindo conhecimento, não é mesmo? Por isso nós estudamos filosofia e ciência para saber disso. Só que nós herdamos culturalmente, no campo cultural, filosófico e científico, muitas vezes verdades que vão sendo acumuladas ao longo do tempo. Por exemplo, no campo cultural, dependendo da cultura que você foi criado ou criada, a cultura que você nasceu, então você vai partilhar o que é uma visão de mundo. Você vai partilhar, por exemplo, questões éticas e morais, o que é certo, o que é errado. Não é mesmo? E muitas vezes, essas concepções, elas estão muito pautadas em pensamentos acríticos. Muitas vezes, essas verdades, elas estão pautadas no senso comum, que nós vamos adquirindo culturalmente. Entendeu? Então, tudo isso também precisa ser levado em consideração. Então, a cultura, ela pode limitar a minha capacidade de enxergar a realidade de uma forma neutra. Então, a minha cultura não pode pesar na hora de eu fazer uma pesquisa científica. Tá? A minha cultura eu tenho que colocar de lado. Por quê? Porque a minha cultura pode influenciar a pesquisa científica. E a pesquisa científica tem que ser neutra. Então, meus preconceitos culturais, as minhas explicações do senso comum que eu herdei culturalmente, a minha visão de mundo, a própria linguagem que eu adquiri culturalmente, ela pode influenciar na hora de fazer conhecimento de uma pesquisa científica. E eu também posso ficar muito preso a alguns filósofos e esquecer que eles podem estar errados. Eu não posso achar que Aristóteles, por exemplo, tudo que ele diz é verdade ou que tudo ele diz é mentira. Ele não pode ser um mago para mim, um guru. Eu tenho que analisar os pensamentos filosóficos, mas eu não posso ficar totalmente preso a eles, porque muitas coisas podem estar certas e outras coisas podem estar erradas. Então eu posso me prender a conceitos filosóficos e depois, na hora de propor uma ideia, na hora de fazer uma pesquisa científica, esses preconceitos filosóficos podem interferir na minha capacidade de enxergar coisas novas, de enxergar conhecimento novo. E científicos também. Muitas vezes eu sou preso a alguns dados científicos que talvez ainda careçam muito de provas. Tá? Há muitas teorias científicas que ainda exigem bastante evidências a serem descobertas. Ainda precisa de muitas pesquisas para ser mais segura e exata. Então, nós precisamos nos desprender um pouco dessas correntes culturais, filosóficas e científicas pré-determinadas na nossa mente, na hora de produzir conhecimento. Eu tenho que estar com a mente aberta para analisar e perceber novidades. Tá? Assim para que eu não prenda a minha racionalidade e o progresso científico. Ok? Sem crise? Então fica aqui o meu forte abraço a vocês. Um beijo do tio Ricardo e tchau!